Boa noite, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e espero também que vocês estejam fazendo as atividades que eu estou pedindo. Não se esqueçam de lavar as mãozinhas, não colocar a mãozinha na boca, usar máscara e fique em casa, tá bom? Gente, quanto mais a gente se cuida, mais rápido nós vamos sair dessa, né? E eu tô louca para encontrar com vocês, né? Então a gente tem que fazer tudo para passar bem rapidinho esse tempo que a gente tá em isolamento. Então agora a gente vai para a nossa quinta aula de matemática. A gente vai fazer a correção das atividades da página 76 a 86. Analise as informações do gráfico a seguir. Tempo médio de vida de alguns animais. O tempo médio de vida do cachorro, que aqui são os anos e aqui os animais. Então, o tempo médio de vida de um cachorro são 15 anos. O tempo médio de vida de um leão, olha aqui, a gente está no 20, então a gente vai contar 21, 22, 23 anos. Do cavalo, olha, 20, 21, 22, 23, 24 anos. Do gato, a gente vai ver a última linha aqui, do 10, 11, 12, 13 anos. E da vaca, no 10, 11, 12, 13, 14 anos. Complete a tabela usando as informações do gráfico. Você precisa de dar um título para cada coluna. Então, o título que eu coloquei aqui foi porque o animal, que é o cachorro, o leão, o cavalo, o gato e a vaca, e o tempo médio de vida deles, né? Que a gente acabou de olhar aqui, de cada um. Cachorro 15 anos, leão 23, cavalo 24, o gato 13 e a vaca 14. De acordo com os números da tabela e do gráfico anterior, que animal tem o menor tempo de vida? Vamos ver? Vamos voltar lá. Olha, o animal que tem o menor tempo de vida é o gato. Escreva uma lista com os nomes dos animais da tabela, iniciado por aquele que tem o menor tempo de vida e ordenando de modo crescente. Então, quem tem o menor tempo de vida é o gato, depois a vaca, depois o cachorro, depois o leão e depois o cavalo. Agora, construa um gráfico no espaço a seguir, apresentando os dados da tabela de Ronaldo. Dê um título para cada gráfico. Time escolhido para torcer na Copa do Mundo. Então, gente, se a pessoa, o Brasil foi eliminado da Copa, e aí foi perguntado para a pessoa para qual outro time ela torceria, se caso o Brasil fosse eliminado. E aí a gente tem essa tabela aqui e nós vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar na tabela. Então vamos lá, olha aqui, o Manuel escolheu a Colômbia. Aí eu venho aqui, e marco um quadradinho da Colômbia. Neuza também foi Colômbia. O Adalberto foi Argentina, na Argentina. A Lucinda na Inglaterra. A Valéria, Colômbia. E eu vou olhando aqui um por um e vou colorindo o meu gráfico. Então, olhei, aí eu risco e venho aqui no quadrinho e pinto. Olhei, venho aqui no quadrinho e pinto. E aí a gente vai fazendo isso com todos os nomes. E aí eu tenho o meu gráfico. Então aqui, olha, na Alemanha tem 4 votos, a Argentina 1, a Austrália 1, na Colômbia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a Croácia tem 5, a França tem 3, a Inglaterra tem 4, o Japão tem 2, Portugal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, Senegal tem 1, 2, 3, 4. Então, agora vamos para a próxima.
Agora responda as questões a seguir consultando o gráfico, a tabela ou os dois ao mesmo tempo. Quantas pessoas foram entrevistadas? E aí, para eu saber quantas pessoas foram entrevistadas, eu posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pessoas. Então, foram entrevistadas 36 pessoas. Quais são as seleções preferidas pela maioria? Vamos ver quem teve mais votos. Então, quem teve mais votos? A Colômbia e Portugal. A Colômbia teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Portugal teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Quantos votos essas seleções preferidas receberam? A gente acabou de contar, 6 votos. Para as seleções preferidas, o que foi mais fácil observar? O gráfico ou a tabela? Gente, o que é mais fácil observar para a gente saber quais foram as seleções preferidas? Essa tabela ou o gráfico? O gráfico é muito mais fácil. Por quê? Porque todas as informações estão juntas. Quando a gente bate o olho, a gente vê quem tem mais no gráfico. E na tabela, como está separadinho, só se a gente contar é mais complicado. Então, o gráfico é muito mais fácil para a gente obter essa informação. Fazendo contagens. É o experimento, né, gente, que eu pedi para vocês fazerem. Pegarem os objetos e contarem. Espero que todo mundo tenha feito. Agora, essa parte aqui, olha, que é para a gente fazer na escola. A gente vai fazer quando a gente voltar da escola. Por quê? Que é para registrar quantidades de tampinha que a turma conseguiu reunir. E aí a gente vai fazer a contagem de 1 a 1, de 5 em 5, de 10 em 10. Mas isso a gente vai fazer só quando a gente voltar para a escola, tá bom? Trabalhando com as dezenas. O que é mesmo dezena? Um conjunto com 10 unidades. Então, olha aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar, circular as tampinhas a seguir, formando grupos de 10. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu conto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circulo. Conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí não precisa de circular, porque não tem 10 mais. É para circular só grupos de 10. Quantas tampinhas há na coleção anterior? Gente, se tem 4 grupos de 10, olha, um grupo de 10, 10, mais um outro grupo, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 1, 2, 3, 4, 5, então tem 45 tampinhas. Quantos grupos de 10 podem ser formados com elas? 1, 2, 3, 4 grupos. Quantas tampinhas você não circulou? 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas. Logo, 4 grupos de 10 mais 5 unidades é igual a 45 unidades no total, que é o valor que a gente colocou aqui. Meia dezena é a metade de uma dezena. 5 unidades formam meia dezena, porque a metade de 10 é 5. 5 unidades igual a meia dezena. Agora é a sua vez. Complete os espaços das dezenas e das unidades
para compor diversas maneiras do número 35. Então, olha aqui, eu quero juntar 3 dezenas. Então, se uma dezena é 10, então 10, 2 dezenas 20, 3 dezenas 30. Aí eu coloco aqui, ó, 30. E o 30 é formado por 0 unidade, 3 dezenas, mais 5 unidades. Então, eu coloco o 5 debaixo do 0, por quê? Porque é unidade. E aí eu vou somar 0 mais 5, 5. 3 mais nada, 3. Então, eu formei 35, ó. Uma maneira de compor o numeral 35. Aqui eu quero colocar 3 dezenas. Uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. Então, 3 dezenas. 30 mais meia dezena. Quanto que é meia dezena? 5 unidades. Mais 5. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. 0 mais 5, 5. 3 mais nada, 3. Outra maneira de compor o numeral 35. Agora eu vou compor 2 dezenas mais 15 unidades. 2 dezenas. Uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. Então, eu coloco 20 aqui. 15 unidades. 15 unidades, eu vou colocar aqui, ó. 15 unidades tem uma dezena e 5 unidades. Então, eu coloco 5 unidades mais uma dezena. 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. Outra forma de compor o numeral 35. E aqui eu quero colocar 2 dezenas. Então, 10 mais 10, 20. Então, eu coloco 20, que são as 2 dezenas. E uma dezena e meia. Então, eu vou colocar uma dezena, que é 10, mais meia dezena, que é 5. Então, 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. Outra maneira de compor o numeral 35. Gente, vocês prestaram atenção que todos formaram o numeral 35? Antes de seguir, complete as frases indicando as quantidades que faltam. Em 33, tem quantos grupos de 10? Olha o numeral 33. Então, aqui, ó, eu vou colocar como se aqui fosse. Olha aqui, eu vou separar. Aqui, olha, é unidade. E aqui é dezena. Então, no numeral 33, tem 3 grupos de 10 mais 3 unidades. Em 29, aqui é unidade e aqui é dezena. Então, tem 2 grupos de 10 e mais 9 unidades. Em 40, olha, unidade e aqui dezena. Então, tem 4 grupos de 10 e 0 unidades. No numeral 18, aqui é unidade e aqui é dezena. Então, toda vez que eu quiser saber qual que é unidade e dezena, eu sempre faço assim, ó, coloco no primeiro é sempre a casa das unidades e o segundo a casa das dezenas. Então, no numeral 18 tem um grupo de 10 mais 8 unidades. Marque um caminho no quadro ligando os números. Inicie esse caminho pela casa que contém o número 5, passando somente por casas que são sempre uma dezena maior que o número da casa anterior. Então, se é uma dezena, ele vai ter que ter sempre o quê? 10 a mais. Uma dezena não é 10? Então, olha aqui, aqui é o numeral 5. Qual que é o outro numeral que vai ter 10 a mais? O 15. Depois do 15, qual que vai ter 10 a mais? 15 mais 10. 15 mais 10, 25. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. 45 mais 10, 55. 55 mais 10, 65.
65 mais 10, 75. 75 mais 10, 85. E 85 mais 10, 95. Então, a gente foi contando sempre uma dezena a mais. Então, sempre colocando 10 a mais. Escreva em ordem crescente os números do caminho que você marcou. Gente, crescente é o quê? Tá crescendo, então ele é sempre do menor para o maior. Então aqui a gente colocou, qual que foi o menor? 5, depois o 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Agora complete. Contar de uma em uma dezena é o mesmo que contar de 10 em 10. Uma dezena não tem 10. Então, se eu contar de uma em uma dezena, eu vou estar contando de 10 em 10. Observe os grupos de tampinhas a seguir. Então, tem vários grupos aqui. E o que a gente vai fazer? Vai pintar de amarelo o conjunto que você acredita ter mais tampinhas. Olhando assim, gente, qual que parece ter mais tampinha? Esse aqui, não é? Esse parece ter mais tampinhas. Olha, só de olhar a gente acha que é ele. Não sei se é mesmo, mas parece. Vamos, depois a gente vai conferir. Então aqui, ó, a gente vai pintar de... Opa, peraí. A gente vai pintar de amarelo. Então, nós circulamos de amarelo o que a gente acha que tem mais. De azul, o conjunto que a gente acredita que tem menos tampinha. Olhando assim, ó, esse aqui parece que tem menos, não é? Então, a gente circula ele de azul. Então, a gente circulou esse aqui de azul, que é o que parece que tem menos. E agora, a gente vai circular de vermelho o que a gente acha que tem a mesma quantidade. Só de olhar, qual que a gente acha que parece que tem a mesma quantidade? Não sei. Eu acho que pode ser esse. E esse. Que parece que tem a mesma quantidade. E agora, o que a gente vai fazer? Escrever nas etiquetas as quantidades que há de dezenas que há em cada grupo. Então, o que eu fiz? Eu fui riscando e separando. Então, aqui eu fiz 3 grupos de 10. Então, são 3 dezenas. Aqui eu consegui 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Então, são 5 dezenas. Aqui tem 1, 2, 3, 4 grupos, 4 dezenas. Aqui tem um grupo, uma dezena. Aqui tem 1, 2, 2 dezenas. E aqui tem 1, 2, 3, 3 dezenas. Obrigada e até a próxima!